Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à loja assombrada, ok? Nós temos vídeos todos os dias no canal. De segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E tem relato edição extra para membros do canal de segunda e terça-feira por volta das 11 da noite, que é depois do ao vivo normal, tá? De sexta-feira à noite, às 10 da noite, tem mais um tipo ao vivo. Às 11 da manhã, todos os dias, tem tipo ao vivo, tem relato. Às 10 da noite do sábado tem coletânea de relatos e às 10 da noite no domingo tem coletânea temática de relatos. De segunda a sexta tem Almanaque Assombrado com o Matheus ao vivo. Certinho? Dito isso, então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. O Padre e o Lobisomem. Vamos ver do que se trata. Se trata de lobisomem, né, Ana? Mas vamos ver. Oi, Ana. Adoro seu canal e ao ouvir os relatos, me inspirei a contar as histórias que ouvi de meus avós quando eu era ainda criança. Meu nome é Fulana, mas adoro quando nos chama de Fulana. Se tiver nomes, estarão trocados. Ok. Este relato conta um fato interessante, que é a participação do meu avô materno nos acontecimentos. Meus avós são imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em meados dos anos de 1900. Nossa! Foram para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais para trabalharem num sítio e alguns anos depois, com muito trabalho e esforço, conseguiram comprar um terreno em uma cidadezinha próxima, mas já no estado de São Paulo. O terreno ficava na praça principal, ao lado da igreja matriz. Com o próprio esforço e ajuda de seus filhos pequenos, eles construíram um cômodo de cada vez, até completarem a construção. Na frente de casa, construíram um pequeno armazém, aqueles bem simples que se via nas cidadezinhas do interior, e assim tocaram a vida. Tiveram 10 filhos, mas apenas 8 sobreviveram. Alguns já eram maiores e começaram a trabalhar em qualquer serviço possível na cidadezinha. Domésticas, ajudantes de pedreiro, aprendiz de sapateiro e coisas assim. Matheus está cantando. Esse armazém virou um ponto de encontro. Todos que vinham dos sítios para a missa passavam primeiro lá. Faziam suas compras e às vezes ficavam até para almoçar. As noivas que vinham de longe para se casarem na igreja se arrumavam na casa dos meus avós. Eles eram pessoas muito dignas e queridas por todos. Quando havia algum problema, meu avô era sempre consultado, tamanho respeito que todos tinham por ele. Quando minha mãe tinha por volta de 8 anos, o padre da cidade faleceu. E então chegou um outro padre para substituí-lo. Quando minha mãe tinha por volta de 8 anos. E chegou outro padre para substituí-lo. Tornou-se logo frequentador da casa de meus avós, onde almoçava todos os domingos e muitas vezes nos outros dias da semana também. Pouco tempo depois, minha avó deu à luz a mais um de seus filhos, na mesma semana que uma outra senhora, amiga e comadre dela, também deu à luz. Como essa senhora morava no sítio e seu marido trabalhava em uma fazenda muito distante e só vinha para casa uma vez no mês, pediu aos meus avós para cuidarem da esposa e do bebê. Assim foi feito e ela veio com o filho passar o resguardo com a minha avó. Então na casa havia 2 recém-nascidos. Este é um dado importante. Minhas tias já eram mocinhas e ajudavam as 2 mamães e os filhinhos. Uma noite, já estavam dormindo e ouviram barulhos no galinheiro. Meu avô se levantou para olhar e viu que as madeiras haviam sido destruídas e muitas aves desapareceram.
Nos dias que se seguiram, outros moradores relataram ao meu avô, nas conversas no armazém, que o mesmo havia ocorrido em suas casas, inclusive nos sítios mais distantes. Até criações maiores desapareceram, como porcos e bezerros. Estes fatos continuaram a se repetir todos os meses, sempre na lua cheia. O armazém de meus avós ficava em frente à Praça da Matriz e nessa praça havia vários coqueiros enormes. Num domingo, ao final da missa, ocasião em que o armazém sempre ficava lotado, as crianças que brincavam na praça chamaram seus pais para verem os coqueiros. Os adultos foram, inclusive o meu avô. Os troncos dos coqueiros estavam todos arranhados, como se fossem feitos por garras enormes. Os arranhões vinham de uma altura de quase 3 metros e não tinha como ter sido feito por crianças, nem mesmo por adultos, pois eram profundos e altos. Os homens então conversaram e chegaram à conclusão que algo ruim estava acontecendo e que deveriam ficar atentos e protegerem suas casas. Os ataques continuaram a acontecer por vários meses ainda. Os bebês já estavam com 4 meses e, embora já tivesse voltado para o sítio, a comadre de meus avós estava na casa deles, pois no domingo iriam batizá-los. No interior, batizados são momentos muito importantes e sempre comemorados com um grande almoço. Já estavam preparando muitas comidas e uma grande mesa de madeira que seria colocado na frente do armazém após o batizado para que todos comessem juntos ali na rua mesmo. Era uma cidade bem pequena na época, todos se conheciam. Não havia carros. Os que apareciam vinham de fora, pois era por volta de 1940. Então, a rua era a extensão de suas casas. No sábado à noite, os bebês começaram a chorar e nada os fazia parar. Não tinham febre e nem estavam doentes, mas o choro era contínuo e muito intenso. Nada os fazia parar, para o desespero de todos. Minha avó então disse que deveria ser algo ruim que estava à espreita, pois seria a última noite que eles seriam pagãos e que no dia seguinte, após o batismo, seriam cristãos, e aí nada de mal poderia alcançá-los, que deveriam rezar a noite toda para protegê-los. E assim foi feito. Rezaram terço, ungiram as portas e os berços com água benta e assim permaneceram em oração. Quando passava da meia-noite, os barulhos no galinheiro começaram e, como todos estavam acordados, o medo era geral. Meu avô pediu que os 3 filhos mais velhos fossem chamar os vizinhos, saindo pela frente da casa, pois já estava combinado entre eles que, se os ataques voltassem a acontecer, juntos iriam enfrentá-lo. Minutos depois chegaram vários homens, cada um com o que tinha como arma, e silenciosamente foram ao galinheiro, que era no fundo do quintal, uns 300 metros. De longe avistaram uma criatura enorme, parecendo um cão muito alto, pelos pretos e longos e com enormes garras. Seus olhos eram enormes e vermelhos e ele devorava uma galinha ali. Ficaram olhando escondidos. Quando perceberam que o choro dos bebês ao longe chamou a atenção do bicho, ele farejou o ar, largou a galinha e aos pulos se dirigiu para a casa. Rondou, farejou, espreitou e então começou a arranhar a porta de madeira do porão, na parte de baixo da casa. Para o desespero de todos dentro da casa, pois os bebês choravam ainda mais alto. Os homens vieram se aproximando devagar, sem fazer barulho, pois queriam prendê-lo, não matá-lo. Eles acreditavam que, se o prendessem, ao nascer do sol, voltaria a ser humano novamente e a maldição seria quebrada, libertando essa pessoa. Também eram boas pessoas e não queriam matá-lo, a menos que fosse para salvar a vida de todos. Nessa altura, estavam muito perto da criatura. Meu avô gritou para minha avó: "Agora, fulana!"
Ela abriu uma pequena janelinha da cozinha no andar de cima, bem acima da porta do porão, e jogou água benta na criatura, que caiu de joelhos e se encolheu, parecendo sem forças. Nessa hora, os homens se aproximaram e conseguiram amarrá-lo fortemente. Levaram-no para a praça e o amarraram em um dos coqueiros em frente ao armazém. Queriam ficar vigiando, mas meu avô disse que se alguém estivesse perto, ele não voltaria à forma humana. Cada um foi para sua casa e na manhã seguinte, assim que o sol raiou, foram todos para a praça. Para surpresa de todos, havia ali um homem nu, amarrado ao coqueiro. Ele pedia que o soltassem e agradecia por terem quebrado a maldição. Para surpresa de todos, o homem ali amarrado era o padre que celebraria o batizado naquela manhã. O soltaram e o mandaram embora da cidade. O acompanharam à sua casa para se vestir e arrumar as suas coisas e o colocaram dentro do ônibus para a capital. O almoço aconteceu, porém sem os batismos. Claro que o assunto daquele encontro era o padre lobisomem. No mês seguinte, chegou um outro padre e aí os batismos foram realizados. Na casa de meus avós, na parte de baixo, onde era o porão e por onde a criatura tentou entrar, ainda havia as marcas das garras. Eu cheguei a ver quando era criança e meu avô contava essa história. E este é o relato, Ana. Obrigada pela oportunidade. Beijo no seu coração, abraço a toda a sua família. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Os nossos avós têm muita história para contar desse interiorzão do Brasil aí. Fiquem sempre com as orelhinhas atentas aí a essas histórias muito interessantes dos mais velhos. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!